Boa noite. É uma satisfação estar aqui trazendo a palavra de Deus, que a palavra de Deus é sempre restauradora, renovadora. Se nós olharmos o que Jesus fez e o que Jesus está fazendo, ninguém no planeta todo consegue fazer. O que Deus faz em nós é uma restauração completa. E sempre que eu penso em restauração, eu me lembro de um restaurador de automóvel que eu conheci uma vez numa feira de automóvel antigo. E era um Corvette, ele tinha um Corvette azul. Eu perguntei, onde é que tu achou esse carro aí? Aí ele me disse assim, olha, eu achei esse carro numa colônia, num galinheiro, cheio de cocô de galinha. Eu digo, tá brincando, mas toda essa beleza aí, tu achou? Sim, eu comprei o do colono o carro, porque ele não usava mais, levei para casa, lavei ele, e eu restaurei esse automóvel, tudo com peças original. Não tinha ferro velho que eu não consultasse para achar as peças originais. E o nosso Deus também nos restaura tão carinhosamente quanto esse cara aí, mais até. Esse cara telefonava até para a Alemanha, para os Estados Unidos, só para comprar uma pecinha original. O ser humano sem Deus não é a criatura original que Deus criou. Não é a criatura original. Essa é a verdade. Não é. Por isso que Deus manda a gente evangelizar. Nós temos que olhar as criaturas sem Deus, os nossos semelhantes sem Deus, não são os seres humanos que deveriam ser, não são a mulher que devia ser, não é o homem que devia ser, nem a criança que devia ser. Sem Cristo, essa pessoa está morta espiritualmente. E nós temos que lembrar isso, que Deus nos deu vida juntamente com Cristo e que nós não podemos segurar essa graça para nós mesmos. Essa graça tem que ser compartilhada com aqueles que não conhecem a Cristo. Porque uma igreja que não evangeliza, ela apodrece, ela diminui, ela não cresce. Ovelha tem que gerar ovelha. É o que o pastor está esperando, que ovelha gerem ovelhas. E ele é que faz todo esse trabalho do novo nascimento. Nós só temos que ir lá e pregar a palavra, conforme Jesus quer. Do jeito que Jesus quer, na pureza que Jesus quer, na santidade que Jesus quer. Então, eu trago hoje aqui como Deus mostra o seu evangelismo, como é que ele atua no ser humano e como é que ele faz para conquistar seres humanos caídos, seres humanos sem Deus. Homens e mulheres que lutam, que têm lutas interiores, que vivem lutando contra si mesmo às vezes, e que não conhecem a verdade. Buscam soluções em qualquer coisa que o mundo oferece, mas Jesus deixa sempre por último. Então nós temos que ser sensíveis e olhar para essas pessoas e levar o evangelho. Então eu quero orar primeiro, Ó Pai Celestial, eu estou aqui para trazer a Tua palavra, que é sempre oportuna, sempre santa, sempre agradável à nossa alma, porque conhecemos o Deus vivo e verdadeiro, que nos tirou das trevas e que nos consolou com a Sua presença e que nos deu vida harmoniosa, santa e agradável a Ti. Obrigado, Senhor, porque somos novas criaturas, sendo restauradas por Ti, ó Pai, conforme a Tua ideia original, Senhor. Louvado seja o Teu nome por tudo que Tu está fazendo em nossas vidas. E nos ajuda, Senhor, a levar a Tua palavra a todo necessitado nesta cidade, nas cidades vizinhas e nesse país, se for necessário. E no mundo todo. Ó Pai amado, a Tua palavra é sempre
pronta para renovar, para corrigir, para nos dar aquela vida que nós não temos. Nós te pedimos isso, em nome de Cristo. Amém. Começando então pelo Evangelho de Mateus, 28, 18 a 20, que é a grande comissão que muita gente conhece, que é muito... é bom a gente voltar lá, Então, Mateus 28, 18 a 20. Diz assim: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, a primeira ordem que Jesus, depois de ressurreto, deu, foi essa ordem aí. Olha, vão e façam discípulos. Mas ele diz assim, toda a autoridade me foi dada. Jesus, como Filho de Deus, tem toda a autoridade. Nada na criação está fora do seu domínio. Se tiver um ser extraterrestre, se tiver um ser inteligente, não sei aonde, nesse planeta ou nesse universo todo, ele é o Senhor dessa criatura. Não há nada que esteja fora do domínio de Cristo. E se não há nada que esteja fora do domínio de Cristo, nós podemos confiar plenamente nele, que ele vai estar junto conosco todos os dias. Aí toda essa autoridade é dele. E ele vai entregar um dia essa autoridade para o Pai. A Bíblia fala isso. Então, olhar que Jesus tem todo o poder, toda a graça, toda a misericórdia, toda a santidade, tudo o que nós precisamos está em Cristo Jesus para evangelizar todo aquele que não tem Cristo na sua vida. E o que Jesus faz quando a gente evangeliza? Eu evangelizo, eu sempre olho para aquela pessoa, cara, eu era igual a essa pessoa, eu era morta que nem ele. Deus faz eu lembrar que eu não sou melhor do que ele, e que pela graça dele, ele me tirou do império das trevas e me deu vida juntamente com ele. Aquela pessoa não conhece Jesus, não sabe nada de Jesus, não fala nunca de Jesus contigo. Ela está morta espiritualmente. Ela luta com ela mesma, ela luta com os outros, ela luta com as ideias dos outros, ela não mostra misericórdia com ninguém e só ela está certa. Às vezes. É triste ver isso, mas eu era igual. Eu era igual. Alguém um dia, que recebeu essa graça de Deus, passou isso para mim. E eu quero passar isso para os outros. E você também um dia recebeu esta graça, e tem pessoas à tua volta necessitadas que precisam do Evangelho. Não tem lugar que você não vá, que não tenha 3, 4 pessoas à tua volta que não necessitem de Cristo. É fácil? Não é. Eu não estou dizendo que é fácil. Mas sem oração, te garanto, tu não consegue. Tem que ter muita oração, muita dependência, muita humildade, muito respeito pelas pessoas, para conquistar esse coração para Cristo. E o pior disso é você olhar, que ele disse aqui, que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pessoas como eu fui batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e se com 32 anos eu não me convertesse, eu ia para o inferno. Eu fui batizado quando eu era pequeno, e meu pai foi batizado também. E tem muita gente que foi batizada, e eu quero falar de Jesus, e ela se ofende. Dá para entender uma coisa dessa? Como é que alguém vai se ofender se eu falar de Jesus, se ela foi, e ela pegou o filho dela e levou para o batismo também? Você está vendo que tem alguma coisa errada no sistema? Tem algo errado. Porque se eu fui batizado em Cristo Jesus, quando alguém vem falar de Cristo para mim, eu vou me alegrar, ou tu vai ficar triste. Então, está complicado essa vida, porque as pessoas religiosas estão nesse meio, receberam esse batismo quando eram crianças, mas não entendem nada de novo nascimento, não sabem o que é um novo nascimento, não sabem
a doutrina de Cristo completa, não conhece bem quem é Jesus, não fala a respeito dele, eles sabem que você é cristão e que quer falar de Cristo, mas eles não tocam no assunto. É triste, é muito triste. Né? E pessoas que precisam ouvir a palavra e não querem ouvir, mas foram batizadas. Então, são essas experiências que eu tenho aí fora. Pessoas que vivem uma religiosidade e brigam por causa da religião delas, mas não brigam para ter um relacionamento íntimo com Cristo Jesus. Essa é a diferença do cristianismo. O cristianismo, hoje, no mundo, se você olhar as religiões muçulmanas, os hinduístas, os budistas, eles matam para defender a sua religião. O cristianismo não. O cristianismo diz, ama teu inimigo. Se ele tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. É bem diferente. O cristianismo não mata ninguém. Ele traz vida para as pessoas. E depois, aqui, ele diz assim ainda, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, e ensinando 3 coisas. Vão fazer discípulos e ensina o que Jesus ensinou. Ensina o que Jesus ensinou, só. Não inventa nada. Já tem gente inventando demais, não seja mais um. Só o que Jesus ensinou. Ensinando a obedecer tudo o que eu vos ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Até Jesus voltar. Aí nós vamos ver ele face a face. Agora nós não vemos ele face a face, mas nós vamos ver Jesus face a face um dia. E vamos estar com ele para sempre. Olha Atos 18:10. Um sonho de Paulo lá. Atos 18:10. Se você olhar, Jesus está cumprindo exatamente isso que ele disse aqui. Atos 18:10. Olha lá. Um pouquinho antes ali, né? Tem entre aspas ali, né? Ele diz assim, Jesus, não tenha medo. Continue, não fique calado. Olha, Jesus estava acompanhando o apóstolo Paulo, ele disse aqui, estarei com vocês até o fim dos tempos. Não tenha medo, continue falando, não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Tenho muita gente nesta cidade. Jesus tem muita gente aqui em Caxias ainda, que precisa de mim e de você. Olha o que ele está dizendo aqui. Então ele está acompanhando, Jesus está vendo, ele está acompanhando Paulo. Ele está lá dando força. Ele vai dar força para você também. Não tenha medo. Ser forte e corajoso, disse Deus para Josué. A mesma coisa agora. Seja forte e corajoso. Leva a palavra. Se você nunca evangelizou ninguém até hoje, começa a orar para Deus. Senhor, eu quero evangelizar alguém. E começa a orar. Pede para Ele. Senhor, me dá alguém para eu falar do Evangelho. E se você tem pouco conhecimento, busca esse conhecimento com o Edgar, com quem conhece mais na Bíblia. Exatamente isso que faz o evangelismo. Quando você tem que ensinar alguém, você vai atrás, você vai procurar na Bíblia, você vai e tu aprende. Você cresce quando você evangeliza. E cresce muito. É exponencial o crescimento de quem evangeliza. Então, as garantias que você precisa estão tudo aí. Todas. Não tem nada que Jesus deixa fora. E você precisa dessas garantias, numa dependência total de Jesus Cristo. Aí, você precisa de poder. Aí, Atos 1:8. Atos 1:8. Olha ali, Atos 1:8, pode ir lá. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Se você olhar o que Jesus fez lá,
Ele veio, pegou o burro, pegou o animal lá, o asno, né? O burrinho, montou nele, entrou em Jerusalém. Não é verdade? Aí ele entrou em Jerusalém, aí ele foi para o Monte das Oliveiras, Judas traiu ele, levou um monte de gente lá, com vara, com armas, prenderam ele, julgaram ele de noite, e me parece que era proibido fazer julgamento de noite na época, né, na calada da noite, mas Jesus foi julgado à noite pelos líderes religiosos, aí crucificaram, né? Isso estava tudo no plano de Deus. Crucificaram, ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Aí ele falou para os discípulos, não se ausente de Jerusalém, fiquem aqui. Porque o evangelho tinha, né, ele foi morto em Jerusalém e o evangelho tinha que começar em Jerusalém. Tá? Aí, 40 dias depois, ele ficou por aqui, aí no 50º dia, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Aí receberam poder. Receberam poder. E quem se levantou para falar? Tinha 120 pessoas lá no cenáculo. O Espírito Santo veio em língua de fogo, pousou sobre cada um deles, e eles começaram a profetizar. E os zombadores, olha, né? Sempre tem zombador, tá? Os zombadores estão bêbados. Aí Pedro se levantou, olha, é 9 horas da manhã. O que me impressiona é que Pedro não... Ele fez uma pregação meio improvisada, porque ele não sabia até que ia acontecer aquilo. São 9 horas da manhã. O que acontece é que foi dito pelo profeta Joel o que está acontecendo aqui. Aí ele pregou a palavra, e aí o pessoal perguntou, o que faremos, irmãos? Aí diz, arrependei-vos e convertei-vos, e sejam batizados para receber o dom do Espírito Santo. 3.000 pessoas se converteram. Lembrando, só depois que ele teve o poder do Espírito Santo é que ele se levantou. E não esqueça, você já recebeu o Espírito Santo, porque senão você não estaria aqui. Você já recebeu o Espírito Santo e se você recebeu, você tem poder para levar o Evangelho. Não dá para negligenciar isso. E tem pessoas necessitadas à nossa volta. Tem. Precisa orar por elas. Orar por elas, orar por elas. Então aqui, então você é discípulo de Cristo, você é testemunha de Cristo, né? E olha só, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Olha agora as religiões que você conhece. O islamismo não saiu de Meca, está lá ainda. O hinduísmo é lá da Índia. O budismo é lá dos países do Oriente. Agora, o cristianismo começou em Jerusalém, caminhou pela Judéia, caminhou para Samaria, foi até Antioquia. E da Antioquia se espalhou. Veio para a América, veio para o Brasil e vai indo. Ele sempre muda de centro. O cristianismo caminha. O cristianismo caminha, ele vai. E vai buscando os povos ao redor do mundo. Pode olhar, é bem assim que aconteceu. Quando Jesus disse que era para evangelizar de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, é porque está acontecendo exatamente a ordem que ele deu. E chegou até nós. Chegou até você. Pela misericórdia de Deus, você está aqui. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, você foi tirado do império das trevas, meu amigo. Eu fui tirado do império das trevas. Aí, então Jesus entra em Jerusalém, né, e ele de Jerusalém sai, né, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Agora, olha bem, aí o apóstolo Paulo, o grande apóstolo também, ele só iniciou o ministério dele quando ele recebeu o Espírito Santo. Aliás, ele ficou um tempo remoendo isso. Se eu não me engano, 2 anos, né? Uns 2 anos. Aí ele foi para Antioquia e de Antioquia diz, me separa Paulo e Barnabé.
para a obra que eu tenho para eles. E eu acho que ele ficou 2 anos lá reconciliando o Velho Testamento com a nova jeito que Deus entregou para ele. O cristianismo puro e sincero, como devia ser. Como é que ele ia reconciliar isso com a programação religiosa que ele teve? Então, alguma coisa aconteceu ali que ele não conta muito bem, mas aconteceu. Deus é Senhor de Paulo, é meu Senhor, é teu Senhor também. Então, agora, olha lá na pregar a palavra. 2 Timóteo 4:2. 2 Timóteo 4:2. Diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência e doutrina. Seja paciente quando está falando com alguém. Corrija, repreenda, com respeito, com amor. A pessoa tem que se sentir amada. Ela não pode se sentir acuada. Ela tem que se sentir amada. Então, com todo respeito, pregar todo o tempo. Quando ele diz assim, pregar no tempo e fora do tempo, é pregar sempre. Não é de vez em quando. É sempre que tiver oportunidade, prega. Quer seja fácil ou difícil. É interessante. Tem pessoas que você prega a palavra, ela suga. Ela quer mais. Você até programa o horário de sair da casa dela. Não, eu vou lá às 8 horas, 9h30 eu quero sair. Mas é tão bom você pregar a palavra para ela que você é 11h30, meia-noite, ela não reclama e nem eu. E ela fica satisfeita e eu fico satisfeito. É incrível isso. Mas tem às vezes que não é assim. A pessoa arranja os dentes. Tem pessoas que eu peço 4 semanas e ela fica ansiosa para a última semana eu não ir mais. Ela não quer mais ouvir. É triste, mas isso acontece também. Então, tem pessoas que ouvem, porque ela é minha amiga, ela é minha amiga, tem respeito por mim. Eu digo, olha, eu tenho que te falar isso. Eu preciso de 4 semanas. Aí ela dá esse tempo, mas ela não se converte. Mas ela não pode dizer na frente de Jesus, Luiz, tu sabia, né? Que era assim e tu não me avisou. Ela não pode dizer isso de mim lá. Eu levei a salvação para ela, ela só não receber a salvação que Jesus oferece. Então, tem todo tipo de reação, e tem gente até que range os dentes, sabia? Você está na casa dela, e ela tem razão de estar na casa dela, porque tu nunca evangeliza no teu território, sempre vai no território inimigo. Tu sempre vai no território inimigo. Então, aí tem gente que range os dentes, fica com raiva até. Ontem de noite nós vinha viajando, lá do passeio que eu fiz no circuito dos Araucárias, Santa Catarina, e tinha um cara que ele perguntou, estava eu, o Ademir Perozão, lasquemos logo, né? O cara se exaltou, não quero mais conversa. Ele disse, eu não quero mais conversa. Ele queria parar com a conversa. Mas nós insistimos mais um pouco, mas aí paramos também. Mas ele já estava nervosinho. Então, acontece. Acontece. Mas ele precisa de Jesus. Dá para ver que ele já é alcoólatra. Eu dirigi atrás dele o carro, ele de bicicleta às vezes fazia na bicicleta. Então, olha o perigo que ele estava correndo. Então, ele ia devagar e atrasava os outros. Mas, olha o que está acontecendo. Então, o evangelho é para pregar todo o tempo. Não é de vez em quando, não. Prega no tempo e fora do tempo. E tem que corrigir. Corrigir a doutrina errada que ele está pensando. Ela está pensando coisas erradas de Deus. Essa pessoa, ele estava toda hora dizendo, eu não tenho provas que Deus existe. E aí, olha,
A maior prova sou eu. Né? Vamos ver agora. Deus deseja salvar todos os seres humanos. Isso está no coração do nosso Deus. Um Deus que ama a sua criatura, que cuida da sua criatura. Né? Porque aquela pessoa que é rebelde contra Deus, inimiga de Deus, Deus também está cuidando dela. Está cuidando da saúde dela, está cuidando da respiração dela, está cuidando da vida dela, do emprego dela, da alimentação dela. Ele está cuidando. Ele é inimiga, mas Deus não nega sombra, calor, alimento para essa pessoa. Ele não nega. Ele está cuidando, porque senão ela não estaria viva. Simplesmente por ela estar viva, é porque Deus está cuidando dela. Pelo fato dela estar caminhando ainda, ela é porque Deus está segurando ela viva. Porque tudo nele subsiste. Em Cristo tudo subsiste. Nada. Você não consegue dar um passo assim se Deus não está cuidando dos teus movimentos e da tua vida e da vida que você tem. É como aquele restaurador de carro. Se ele não fizesse nada, ele ia ficar sujo de cocô de galinha para a vida toda. Ele teve que se mexer, restaurar, botar fora o parafuso, comprar parafuso novo, a lataria original, freezer original, para-choque original. Ele teve que ir atrás. É o que Deus está fazendo comigo. Todos os dias me restaurando para eu ser semelhante a Cristo. Esse é o desejo de Deus. Salvar pessoas para ter o caráter de Cristo. Para fazer diferença neste mundo de trevas que nós temos aqui. Então, olha aqui, ó. Deus deseja salvar todos os seres humanos. 1 Timóteo 2, 3 a 6. Não, 1 Timóteo, está certo. De 2, 3 a 6. Diz assim: Deus deseja salvar todos os seres humanos. Desculpe. Verso 3. Isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A verdade é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o meu Criador, Ele é o meu Redentor, Ele me formou assim e está me restaurando para ser semelhante a Cristo. Né? Então, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Olha todo o que ele está dizendo, olha que verdade aqui. Ó. Um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Quando alguém nega a humanidade de Cristo, foge. Aqui está dizendo, o homem, Cristo Jesus. Quando alguém nega a humanidade de Cristo, que ele não foi um ser humano igual a mim, igual a você, foge. Ele foi um ser humano completo. Né? Olha agora, o que esse ser humano fez? O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Ele se entregou para salvar a mim e você e aquele que você está evangelizando. Ele se entregou em resgate por todos. Esse foi o testemunho dado ao seu próprio tempo. Isso é testemunho. Quando você evangeliza, você leva o melhor de Deus para as pessoas. Não tem melhor coisa. Por quê? O que acontece quando você leva o evangelho para a pessoa? Deus restaura essa pessoa, ela harmoniza essa pessoa, tira ela do poder das trevas, ela começa a ter uma nova vida, ela é uma nova criatura e ela começa a ter gosto pela palavra de Deus, ela começa a ter gosto, ela começa a amar as pessoas, ela começa a melhorar o relacionamento delas e ela mesma começa a sentir uma diferença enorme na vida, porque Jesus é a diferença. Não é eu e nem você. Jesus é a diferença. Ela é outra criatura. Não é mais a mesma. Eu não sou mais o mesmo. O Neil Admir disse ontem lá para
Eu não sou mais o mesmo que eu era. Eu sou diferente hoje. Se eu fosse como eu era, meu Deus, eu tenho vergonha até de dizer. Agora, olha só, em Romanos 15:16, o dever sacerdotal de evangelizar. Porque se Jesus é o sumo sacerdote, você é um sacerdote. Não é sumo, mas é sacerdote também. Quando você está evangelizando, você está levando a palavra, você está mediando também. Vamos ver. Verso 16 de Romanos, diz assim: de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios. Olha, Paulo era um ministro de Cristo Jesus para os gentios. Hoje, Paulo já foi, 2000 anos, né? Quem é os ministros de Cristo? Eu e você. Hoje nós somos os ministros de Cristo Jesus para quem? Para o meu vizinho, para o meu tio, para a minha tia, para o meu amigo lá do futebol, para o meu amigo ciclista, né? Eu tenho que levar. Nós somos todos gentios, né? É simples, é só entender isso. De ser ministro de Cristo para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o quê? O evangelho de Deus. Para que os gentios, o teu vizinho, a tua vizinha, o teu tio, a tua tia, o teu amigão do peito lá, não sei quem, o teu irmão que não conhece Jesus, para que se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Olha que diferença. O mesmo Espírito que os apóstolos receberam lá está sendo dado agora também. Isso é lindo. Você recebe o Espírito Santo de Deus. Quer mais alguma coisa? Você recebe o melhor de Deus. O poder de Deus. E você, quando evangeliza, e essa pessoa se converte, ela recebe isso. Para se tornar uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Porque lá em Efésios o que diz? Que um homem sem Cristo está morto. Uma mulher sem Cristo está morta. Não tem vida. Não tem vida. Então aqui, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, né? Com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Quando eu olho isso aqui, o meu coração arde. 6. Você é um embaixador que leva a reconciliação. Se você olhar o embaixador é alguém que representa o governo. Ele está lá na embaixada na Inglaterra, né? Então, quando troca de governo, o governo bota um embaixador da confiança dele. Ele está lá para defender os interesses do Brasil, né? Ele representa o governo brasileiro lá. Tem a embaixada. Nós representamos o quê? O nosso rei. Nós representamos Cristo. Nós somos embaixador. E o embaixador leva os interesses do reino. Lembre-se disso. Você leva sempre com você os interesses do reino. Então, ele diz assim, 2 Coríntios 5, 17 a 21. Olha o que diz, portanto, 2 Coríntios 5, 17 a 21. 2 Coríntios. Todo mundo lá? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Olha a diferença agora. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio.
Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós. Ele tornou Cristo pecado por mim e por você. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Se não for assim, você não entra. Você tem que confiar em Cristo para que a justiça de Cristo chegue até você. Sem a justiça de Cristo em mim, eu não entro no céu. Aliás, ninguém entra. E olha o que acontece. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Restauração perfeita, que nem o restaurador de carro lá. Deus está te restaurando. Ele tem lá o estoque de peças. Ele olha para você. Pô, o Lira ali tem um defeito aí. Vamos tirar o defeito. E às vezes, olha o que acontece. Você está lendo as Escrituras, né? E você vê que a tua vida fica meia travada no crescimento espiritual. A tua vida está travada. Eu não sinto mais Deus, eu oro, não sinto a presença dEle, tem alguma coisa errada comigo, eu estou meio travado espiritualmente. Pode contar. Você chegou no momento que Deus está exigindo uma mudança e você não está colaborando. E Deus, até você não colaborar, você não passa para a próxima fase. Ponto. Deus não vai botar a mãozinha na tua cabecinha. Tu é um coitadinho aqui. Eu vou passar, não tem problema. Né? Não, Deus não vai fazer isso. Ele vai exigir que você mude o comportamento, porque você está lendo a Escritura e você chegou num ponto que é teu crescimento. E você precisa dar a resposta que Deus deseja. Ponto. Não fica lutando contra Deus. Abraça o que Deus está exigindo de você. Senhor, eu realmente preciso. Eu já li muitas vezes esse pedacinho aqui, eu não tinha entendido, mas agora eu entendi. É porque tu está exigindo essa mudança. E eu quero essa mudança. Ponto. Não luta com Deus. Você vai ficar ali até dar a resposta que Deus quer. Estão entendendo? Deus é um pai perfeito. Ele não é um pai que abre mão de princípios para te agradar. Então, olha só. Quando você é nova criação, né? Quando uma pessoa se torna cristã, Deus organiza a vida dela. Completamente. Deus começa a organizar a vida dela. Totalmente. Ela muda a vida dela, muda a estrutura dela, pensamento, sentimento, até a ação dela. Até as ações ele muda. É surpreendente. O que Deus faz em Cristo Jesus conosco é surpreendente. É agradável à nossa alma, é bom experimentar isso. Não tem nada melhor do que esse mundo de sentir que Deus está trabalhando na tua vida e transformando a tua vida. Não tem nada neste mundo que se compara. Não tem dinheiro, não tem valor que possa substituir isso. Esses dias eu fiquei indignado. Um cristão na rua, ele passava assim, a grande maioria respondia, 5 milhões no banco. Mas que cara, cadê a sabedoria do cara? O cara rejeita o dono do ouro. Eu prefiro Jesus, que pode encher minha casa de barras de ouro, do que eu pegar o ouro. Você está entendendo a diferença? Jesus fabricou o ouro, fabricou a prata, fabricou a riqueza. E prefere a riqueza do banco do que Jesus. É sábio fazer isso? Diga-me. É sábio escolher os 5 milhões do banco? E deixar Jesus de lado? Ele que inventou toda essa riqueza, não foi eu nem você. Então, está vendo? Deixa o Criador de lado por migalhas, por aquilo que é nada. É nada. Temos que ter cuidado. Então, Jesus transforma completamente. E eu recebi essa reconciliação dele, e agora eu tenho o dever de levar essa reconciliação para os outros. Porque todo mundo é inimigo de Deus. Quem aqui não foi um tempo inimigo de Deus? Só se é filho de pai cristão e que se converteu com 2 aninhos. Eu aceitei Jesus com 2 aninhos. Mas se não,
até é inimigo. Se não nasceu da água do Espírito, é inimigo do Criador. Precisa de reconciliação. E pode olhar. Olha o que Pedro fez. Olha o que Deus fez com Pedro. Desculpe. Olha o que Deus fez com Pedro. Tem um homem lá em Cesareia, chamado Cornélio. Ele é um gentil. É um homem piedoso. Tem um currículo de piedade excelente. Uma religiosidade excelente. Olhando humanamente para ele, assim de fora, como ser humano, olhando para o outro ser humano. Esse cara vai para o céu direto. Não vai, não. Ele orava 3 vezes ao dia. Aí Deus, olha, se eu não interferir aí, Pedro não vai lá. Esse judeu teimoso aí, com preconceito contra gentil, ele não vai na casa dele. Eu tenho que interferir. Aí manda um anjo lá para o Cornélio, daí Cornélio vê o anjo. Cornélio, e o anjo sabe que Romano recebe a ordem, ele entende? Aí Cornélio, manda alguém chamar o Pedrão lá. Uma pessoa que já recebeu reconciliação, que é um convertido, recebeu o Espírito Santo. Só uma pessoa viva espiritualmente pode gerar vida numa pessoa que está morta espiritualmente. Aí tá, vai lá, chama o Pedrão lá. Chega lá os 3 italianos, 2 escravos e um soldado. Pedro recebe, eles hospedam ele. Isso é uma mudança drástica. Judeu não faria isso de forma nenhuma. Aí, de manhã, Pedro caminha com o soldado romano, inimigo de judeu, com 2 escravos, 40 quilômetros mais ou menos, para chegar até Cesareia, onde mora o tal de Cornélio, o italiano. Aí ele chega lá, fala com Cornélio, apresenta o evangelho, o Espírito Santo cai sobre eles. Nova vida. Agora o Cornélio vai para o céu. Nasceu de novo. Estão entendendo? É isso que você tem que fazer, meu amigo. Você tem que entrar no território inimigo. É muito raro você evangelizar dentro da tua casa. Tem que ser muito amigão do peito, senão ele não entra na tua casa. Tu tem que ir no território inimigo. Tu tem que quebrar a tua agenda para fazer isso. Tem que ter algum prejuízo, às vezes, para fazer isso. E Pedro nunca faria evangelismo individual se Deus não intervisse. Porque quando os gentios aceitaram Cristo e o Espírito Santo desceu sobre eles, os judeus, os outros 6 judeus lá convertidos, eles receberam o Espírito Santo como nós. Eles ficaram admirados, porque eles achavam que é só eles que iam receber o Espírito Santo. Mas Deus disse, ide fazer discípulo, Judeia, Samaria e os confins da terra. Você é um reconciliador. Eu sou um reconciliador, porque já recebemos isso de Deus. Você não é capaz de dar nada se não recebe de Deus. Você não sabe amar se não recebe amor de Deus. Então, olha o que Deus está fazendo conosco. É um privilégio. É um privilégio. É um privilégio. Aliás, o mais alto privilégio que um ser humano pode ter. Você não gostaria de ser convidado pela rainha da Inglaterra para um evento especial lá, que ainda pago por ela? Olha, o Rei dos Reis está nos convidando para isso. O Rei dos Reis. E nós esquecemos que ele é Rei dos Reis. Ele é mais rei do que a rainha da Inglaterra. Tem todo o poder, toda a santidade, toda a verdade. Tudo o que você precisa está em Cristo Jesus. Porque ele se tornou pecado no teu lugar e no meu lugar. Tá certo? Vamos orar então? Ó Pai Celestial, que obra magnífica que Tu fizestes. Tu nos alcançou por meio de alguém que recebeu o dom do Espírito Santo e que era nova criatura na Tua presença. Ela veio e nos mostrou a Tua graça, o Teu poder, a Tua majestade, a Tua soberania, o Teu desejo de nos salvar. Ó poderoso Deus, e Tu nos deu o Teu Santo Espírito para fazer de nós novas criaturas e nos restaurar plenamente para um único objetivo, de ser igual a Jesus, ter o caráter de Cristo, ter o amor de Cristo, a santidade de Cristo,
a verdade de Cristo em nossas vidas. Louvado seja o teu nome, Senhor, por tão grande salvação. Nós não merecemos a tua salvação, mas aprove a Deus em Cristo Jesus nos salvar e nos dar vida e vida abundante. Ó Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque uma vez nós éramos escravos da corrupção, escravo do pecado, escravo da idolatria, escravo da imoralidade sexual, escravos de tudo que atrapalhava a nossa vida. O pecado sempre nos destruiu. O pecado sempre destruiu a raça humana. Todo pecado é uma destruição, é uma separação de Deus, é uma ofensa contra Deus. E nós somos pecadores perdoados por Cristo Jesus. Obrigado por isso, ó Pai. É em nome do Senhor Jesus. E nos ajuda, Senhor, e ajuda cada um a levar alguém para Cristo. A tua igreja precisa crescer e se fortalecer na graça e na misericórdia de Jesus. Ó Senhor, nos ajuda e ajuda cada um de nós, a cada pessoa, a ser sensível às pessoas que estão à nossa volta, porque tem muita gente necessitada de Cristo. Nós te pedimos isso, em nome do Senhor Jesus. Amém.